Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu podcast de teologia, cultura e sociedade preferido. Estamos aqui reunidos para mais um Fora de Sala. Aquele espaço, aquele tempo, aquele momento onde a gente pode falar coisas que às vezes não dá pra gente falar, não dá tempo pra gente conversar. O momento onde a gente se reúne para conversar sobre assuntos que a gente gostaria que você também participasse. Esse é o Fora de Sala, o lugar onde conversar fora de sala pode. É muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Eu quero sempre agradecer aos nossos ouvintes, as pessoas que têm nos assistido no YouTube, as pessoas que têm ouvido no Spotify, os comentários que você tem deixado. É muito bom a gente saber que essas conversas têm abençoado outras pessoas, têm despertado curiosidade em outras pessoas, têm ajudado outras pessoas a crescer. Então, se isso tem sido bênção para a sua vida, compartilhe esse episódio, vai lá no YouTube agora, se inscreve no nosso canal para você ficar atento com os nossos cortes, com os episódios que a gente tem lançado toda semana, para você não perder as novidades que o Fora de Sala tem trazido. E falando em novidade, eu não tenho nenhuma, né? Porque eu tenho aqui, eu vou falar dela, mas antes de falar desse negócio aqui, eu quero agradecer ao Paulo e à dona Vânia Sabatier, né? Que providenciaram, uma salva de palmas, meus amigos, por favor. Tiveram misericórdia da gente por aquelas garrafinhas de plástico pela metade no meio da mesa. Tava horrível, minha esposa já puxou minha orelha 10 vezes por aquilo. Seu Paulo, dona Vânia, você tá ouvindo o Spotify, você talvez não esteja vendo, mas nós temos na nossa mesa canecas patrocinadas do Fora de Sala. Pelos pais do Lucas. Pelos pais do Lucas, né? Coisa boa. Então, Patrocínio, hein? Patrocínio. Patrocínio. Um abraço, um patrocínio cultural da Leite Associados. Obrigado por esse presente. Melhor patrocínio que latrocínio, né? Exatamente, gente. Falando em latrocínio, Só não podemos cometer heresia de pôr o seu café aqui. com certeza. Não, meu café é bom, Joel. Eu queria dizer que eu ia fazer o café, mas eu tava atrasado hoje. Mentira, você fez o café com medo de ficar pior do que o meu. Não tem como. Ô, Joel. Meu café de hoje que eu tinha era Cardim Especial. Inclusive, Elder, fica a dica. Você podia patrocinar o café do nosso podcast. A gente pode pôr o pacotinho aqui no meio, assim. Boa. Com o bonequinho do Elder. Exatamente. Aquele que a cabecinha fica balançando assim. Ai, cabelinho caído assim. A franjinha dele aqui assim. Gente, é muito bom ter vocês aqui. Lucas Sabatier, que privilégio sentar à mesa com você mais uma vez. É um tempo sempre de muita alegria para mim poder compartilhar algumas coisas com vocês e receber o que vocês têm para dizer. Aqui ao meu lado esquerdo também está ele, mais conhecido como o pai do Rafa. Isso aí. Seja bem-vindo, Pedro Vercelino. Obrigado. Fala, gente. Ele, sempre ele, o nosso Dr. Google, a nossa mente brilhante, o nosso leitor voraz, a nossa memória infalível. A sensação do nosso podcast. A sensação do nosso podcast, aquele recorde de cortes do nosso podcast, quando ele mandou os cristãos culturais pro inferno. É o nosso podcast, o nosso corte recorde do podcast. Rapaz, Felipe Santos. prazer estar aqui com vocês de novo. Melhor do que isso, só ser neto de Deus, né? Você mandou bem, você mandou. Obrigado. Pra quem não sabe, o único neto de Deus na mesa é o Edu, né? Porque o pai dele chama Jesus. Gente, um abraço, pai. Você tá ouvindo esse podcast, eu sei. Pra quê? Meu pai chama Jesus, gente, é verdade. Seu pai pode patrocinar com vinho agora. Pô, dá pra ele mandar água, né? Seu pai podia orar de lá pra ver se muda na minha caneca, né? Ô pai, manda uma garrafa d'água e faz uma oração só pra gente testar um negócio rapidinho aqui no podcast. Ele que prometeu hoje. Virou caixaria já. Ele que prometeu hoje elevar a nossa alegria. Ele que promete hoje só nos levar pra cima o nosso ânimo. Joel Neto. Valeu, Du. Sempre bom estar com vocês fora de sala. Obrigado, Joel. Eu sou Eduardo Rose aqui na técnica. Tenho o querido Renan, o corajoso que está aqui nos aguentando às 8h15 da noite de uma terça-feira atibaiense. Queridos, vamos para a pauta. Embora vocês tenham visto aí na internet, né? As Olimpíadas, muita gente postando, comemorando, mas algumas semanas aí que causou rebuliço na internet foi aquela bendita cerimônia de abertura das Olimpíadas, né?
muita gente saiu na internet reagindo, dizendo que haveria uma suposta recriação ali da Santa Ceia, né, do quadro da Vinci. Depois disseram que eram outras inspirações. Enfim, a questão é que, embora muita gente esteja se surpreendendo com esses ataques e símbolos aos valores cristãos, a verdade é que desde o início da nossa fé, os seguidores de Cristo enfrentam hostilidade, discriminação, violência, né? Zombaria e perversão sobre os nossos valores, sobre a fé cristã, não é nenhuma novidade, embora ela tenha variado de intensidade e de forma, nunca desapareceu de fato. A questão mais central e profunda que a gente talvez possa tratar, além dos reacts de internet, é a gente se perguntar: por que o mundo nos odeia? Por que existe essa aversão tão grande, essa tentativa sempre clara e direta de zombar da fé e dos valores cristãos? Quais são as razões por trás desse ódio e como nós, cristãos, devemos responder a ele? No episódio de hoje, nós vamos explorar as raízes desse problema e tentar refletir um pouco mais sobre as implicações para a nossa vida hoje. Queridos, por que a nossa cultura tem tanto afinco em atacar os símbolos cristãos? O que é que eles ganham com isso? Por que no meio de manifestações e de eventos como a Parada Gay, que acontece sempre em São Paulo, sempre aparece alguém vestido de Cristo? Em diversos outros lugares, no cinema, os cristãos muitas vezes são retratados como os retrógrados, como os de cabeça fechada. Por que a cultura nos odeia? Pedro Vercelino. Eu acho que o elemento que talvez seja mais de afronta para toda a cultura em geral seja a maneira como nós cristãos vemos a construção da identidade. Em certa medida, a identidade moderna dessas culturas pós-modernas que circundam a gente, elas são identidades fincadas na performance e na aceitação social de uma declaração que eu faço sobre mim mesmo. Eu sou isso, você deveria me aceitar dessa forma. A identidade evangélica, ela não é construída, ela é recebida. Deus diz quem nós somos. E nós nos moldamos essa realidade do que Deus diz sobre nós. E por causa disso, nós definimos identidade de forma mais restrita e até exclusivista de como essas pessoas fazem. Então, o argumento da identidade moderna diz: eu me sinto assim, você deveria me reconhecer da maneira como eu me sinto. Mas nós, cristãos, vamos dizer o seguinte: não importa, em certa medida, como você se sente no que diz respeito à sua identidade. Importa, na verdade, o que Deus diz sobre você. E aí o argumento deixa de ser de dentro para fora e ele se torna de cima para baixo. Então, em alguma medida, as pessoas se sentem ofendidas conosco por causa da nossa visão de identidade, ou como nós definimos o que uma pessoa é ou deixa de ser, né? E é por isso que a gente, de certa maneira, é chamado de intolerante, né? Felipe, e por que essa cultura, mesmo em momentos de afirmação da sua própria posição, da afirmação da sua própria liberdade, afirmação de quem eles são, por que mesmo nesses espaços há uma tentativa sempre direta e clara de se mostrar uma versão cristã, né? É normal você ver em shows de cantores, shows de pessoas famosas, alguém vai lá em algum momento coloca uma cruz de cabeça para baixo. Alguém vai lá, rasga uma Bíblia. Por que existe essa intencionalidade da cultura em afrontar? Eu acho que antes de nós pensarmos no que acontece hoje, é importante nós voltarmos à raiz da questão, que foi o próprio Jesus quem falou, né? Lá no Evangelho de João, nos discursos de Jesus no cenáculo, durante a última ceia, né, a última noite dele com os discípulos, Jesus afirmou que isso aconteceria. Aliás, no capítulo 16, João capítulo 16, verso 1, ele fala assim: fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Você vê em outros momentos nesse mesmo discurso Jesus falando que o mundo vai nos odiar como odiou ele. Ele foi o primeiro a ser odiado, né? Então o mundo odiaria a igreja. Você vê essa perseguição já começando ali no livro de Atos, no capítulo 4 do livro de Atos, o Sinédrio lá, que era o Supremo Tribunal do Judaísmo daqueles dias, querendo atrapalhar o serviço da igreja. Em Atos capítulo 6 você vê uma perseguição que se levanta contra a igreja por conta dessas mesmas autoridades, e os cristãos eles precisam fugir
E à medida que você vai caminhando pelo primeiro século, você percebe que as palavras de Jesus foram proféticas mesmo. Aquela geração para quem Jesus falou foi afetada pela perseguição. Por quê? Porque eles odiaram Jesus. A geração seguinte foi perseguida. Por quê? Porque eles odiaram, porque a geração anterior havia odiado Jesus. Porque é como se... É muito fácil você falar assim, Jesus foi o cara mais impressionante do mundo. Tem muita gente aí que fala, né? Todo mundo quer ter um pedacinho de Jesus para si. Jesus é a pessoa mais fantástica, Jesus é isso, Jesus é aquilo outro. E aí, quando chega na hora de você querer dar ouvidos ao que Jesus fala, você se volta contra ele. É muito fácil falar Jesus é bonito, mas você quer sair com ele, não é bem o que eu quero, né? Tem um episódio, desculpa, eu tô divagando aqui na Bíblia, mas é para tentar mesmo mostrar que a raiz está ali no próprio ministério de Cristo. Existe um momento no ministério de Cristo, no próprio Evangelho de João. Primeiro, ele multiplica pães e peixes, certo? Todo mundo fica feliz da vida. E aí um episódio depois... o Jesus ele manda os discípulos dele à frente, os 12 à frente de barco, e ele fica parado numa montanha que ele está orando, e aí um grupo de pessoas vem até ele, eles querem fazê-lo rei, e ele fala para eles o seguinte: vocês vêm a mim agora porque vocês estavam com fome, eu dei pão para vocês ficaram satisfeitos, mas eu digo para vocês que aquele que não comer do meu sangue, não beber da minha carne, esse não tem parte comigo. E ali as pessoas começaram a deixá-lo. As pessoas começam a deixá-lo. As pessoas vão embora porque elas não queriam ouvir aquilo. E aí ele pergunta para os discípulos, quer dizer, ele ainda não tinha mandado os discípulos embora, né? Ele pergunta para os discípulos o seguinte: e vocês não vão? E aí Pedro responde: para quem iríamos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então Jesus já deu a dica, é uma dica profética. Eles me odiaram porque a minha mensagem bateu de frente com aquilo que o coração pecador do homem quer. Enquanto a mensagem de Cristo ela não confronta o coração, o pecado no coração da pessoa, a pessoa está de boa, porque Jesus era gente fina. Jesus era um cara assim, mesma prateleira que Gandhi, né, que esses caras aí que são os homens da paz, né? Mas a partir do momento que a mensagem dele ofende, escandaliza, chega e fala assim: cara, tu tem que mudar. Eu sou legal e tudo mais, mas você tem que mudar. Porque para caminhar com Deus, você precisa de uma nova vida, de uma postura diferente. E aí, eu imagino que eu entendo, né, que a perseguição ela começa por conta disso. A igreja, ela representa Jesus na terra. Ela está falando a palavra de Jesus para as pessoas. Ela está chegando para o mundo e falando assim: olha só, Deus ama vocês, mas o seguinte, o fato de Deus amar vocês não quer dizer que se vocês não mudarem de vida, vocês estão salvos. Vocês precisam receber o Evangelho, vocês precisam receber a palavra de Cristo, vocês precisam receber um novo coração para ter uma nova vida, e Deus te dá isso. É só você pedir a Ele que Ele te dá isso. E aí você será salvo. Só que quando a gente fala, quando os mensageiros de Cristo falam isso, as pessoas pensam: cara, eu não quero mudar de vida. E é muito fácil culpar a igreja pelo seu próprio fracasso. É muito fácil uma sociedade que está indo de mal a pior. É muito fácil uma sociedade que é cheia de vícios, cheia de problemas. É muito fácil uma sociedade que apoia um monte de coisas reprováveis. Nem só pela Bíblia, mas coisas reprováveis pelo próprio senso comum. É muito fácil para essas pessoas se voltarem contra Cristo e seus seguidores quando eles estão indo pro buraco e eles são confrontados. É tipo aquela coisa: eu não admito que foram as minhas próprias escolhas que me trouxeram até aqui. Então eu não quero esses caras. Eles vão lá e perseguem e maltratam e massacram a igreja. Então, e como o cristianismo ele tem esse papel no nosso hemisfério, né, de estar presente nas culturas e tudo mais, ele fica muito visível, né? Então as pessoas acabam se voltando porque o cristianismo ele bate a porta, ele pede para entrar, mas ele diz: cara, para entrar o que tá errado vai ter que sair. E às vezes o que tá errado é aquilo que a pessoa cultiva no coração dela, é aquilo que a pessoa quer manter ali, é aquilo que a pessoa não quer abrir mão. E acho que a raiz da perseguição tá por aí. Jesus profetiza, o coração do homem não quer abrir mão dos seus próprios desejos. E aí, como Paulo diz em Romanos 1:8, o homem prefere sufocar a verdade, nem que para isso ele tenha que maltratar os seguidores de Cristo, os mensageiros do Senhor, para poder viver a sua própria vida. Então acho que tá por aí. Começa aí. Lucas, você também vê isso, uma realidade de um mundo caído em seu pecado e dominado pelo seu pecado, e de certa forma a mensagem cristã ela é enfrentada com tanto afinco porque ela realmente escancara de alguma forma a natureza caída e rebelde da sociedade. É mais ou menos por aí. A igreja existe a partir da confissão que ela faz de quem é esse Jesus.
né? Só tu tens as palavras de vida eterna. E logo depois, ali no capítulo 6 de João, que o Felipe citou, ele fala, nós cremos, os discípulos falando para Jesus, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Porque aí, como você enxerga quem Cristo é, vai definir como você vai receber as palavras dele. Se ele é só mais um sábio, se ele é só mais um guru, então quem é esse guru para dizer como eu devo viver? Né? Agora, se ele é Deus, então ele não fala como alguém que simplesmente transmite sabedoria, ele fala com autoridade divina, autoridade de Criador. E João, não à toa, começa o livro do seu evangelho justamente atestando que todas as coisas foram criadas por meio dele. A igreja, então, existe e encontra a sua identidade nessa confissão de quem Cristo é. Cristo não é só mais um homem. Ele é o nosso Messias, ele é o Filho de Deus eterno, o Verbo eterno de Deus. E essa verdade, essa confissão que caracteriza a igreja na sua essência, ela é por natureza confrontativa. Afinal, esse Verbo de Deus, ele se faz carne e habita entre nós, vivendo do jeito que a gente deveria viver e não consegue. A vida dele é o confronto, um contraste evidente da nossa carência, da nossa inadequação. Então, só de Cristo existir e ter vivido essa vida perfeita dele, a gente já se depara com uma situação de completa inadequação e de confrontação. Né? A igreja representa, a partir da presença espiritual de Cristo, essa inadequação. Porque ela confronta na sociedade, na cultura, aquilo que a sociedade deveria ser. Agora, além disso, quando a gente pensa em cultura, muitas vezes a gente pode pensar que a cultura é por natureza ruim. Né? Não é. Né? Culturas são conjuntos de valores e costumes e igrejas têm as suas microculturas, as nações têm as suas culturas que são diversas e com aspectos que são valorosos e belos, por que não? E outros valores que são depreciativos, inclusive da essência humana. Né? A questão é, a igreja vai trazer para essa sociedade, ou representar, né, no contexto de alguma cultura, confrontações justamente por quê? Porque Cristo nos demonstrou o que é ser humano na plenitude. Então, a igreja vai trazer sim, atrair esse tipo de ódio, não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem Cristo é, de quem a gente confessa que ele é, e por causa da presença dele nas nossas vidas. Né? Eu acho que eu iria mais ou menos por aí. Além disso, é necessário ressaltar um aspecto espiritual. Porque por trás da cultura você não tem simplesmente livres agentes humanos rebeldes. Você tem forças malignas operando nesse mundo. O mundo jaz no maligno. E aí você tem dois já dos nossos inimigos. Né? O primeiro é a carne, a nossa própria carne. O outro inimigo é o mundo e o outro inimigo é Satanás. Mas o mundo jaz no maligno. E essa cultura que desconhece a Cristo, que de maneira nenhuma consegue negar autonomamente a sua própria carne, o que você vai esperar é a oposição a Cristo. Acho que isso é muito interessante quando nós pensamos, inclusive, sobre evangelismo, né? Normalmente, quando a gente sai para o evangelismo, que a gente encoraja alguém, a pessoa vai justamente e diz, não, eu tenho medo de ser rejeitado no evangelismo. Vou evangelizar porque eu tenho medo de ser rejeitado. Amigo, essa é a realidade. Como pessoas que evangelizam, nós estamos indo para o mundo dizer para eles a mensagem que eles não querem ouvir. Né? Que eles estão caídos, falidos, e eles precisam desesperadamente de salvação, como nós falamos em outro episódio aqui. Joel, nós vivemos numa cultura onde o evangelho tem portas abertas. Nós vivemos num país que é aberto a questões espirituais, a debate sobre coisas espirituais. As pesquisas dizem que 2030, 2032, os evangélicos, nós evangélicos, inclusive, seremos maioria no país. Talvez tudo indica que essa estatística a gente alcance ainda antes desse prazo. E tem sido interessante notar a representatividade, inclusive, nas Olimpíadas. Exato, né? Exato. Vamos falar isso no final do episódio. Mas você acha que quando foi o momento que a gente, por viver em um país onde é aberto ao evangelho, a gente imaginou que a cultura também seria, que o mundo também seria sempre positivo aos nossos valores, respeitoso aos nossos valores? Você acha que a gente viver, de certa forma, num período de paz e tranquilidade e de abertura
tenha levado a gente a se tornar, talvez, esquecer esse fator de que em diversos momentos a cultura vai estar em oposição à mensagem que a gente proclama? Eu vejo que talvez essa abertura para o evangelho, portas abertas, como você chamou, como a gente tratou até do cristão cultural, né, nominal, fez a gente em algum momento perceber a cultura como não ver mais Jesus como juiz e redentor da cultura, né? Uma cultura a partir de Cristo. Então, me parece que Jesus se torna mais um dos assuntos da vida, sendo que a vida é um assunto do próprio Cristo. Então eu tenho Jesus como uma das opções da minha reflexão para a vida. Então eu tenho aqui o cristianismo, mas eu também tenho o consumismo, eu também tenho o racionalismo. Jesus está na mesma, o evangelho de Cristo está ali na mesma prateleira, né? No mesmo andar que as outras coisas. Sendo que Jesus, o evangelho, essa verdade absoluta, esse ser em si mesmo, como o Lucas falou, ele é de onde emana todas as coisas nas quais vivemos, nos movemos e existimos, como diz o apóstolo Paulo lá em Atos 17. E aí eu acho que, e aqui está, eu acho que a questão da sua pergunta primeira. Por isso que nos odeiam. Porque isso tem a ver com o pecado original. Ter um Deus sobre todas as coisas, que determina todas as coisas, e que diz para mim o que eu posso e o que eu não posso fazer, que me coloca limites, que privilegia a liberdade, né, como vimos em outro episódio, né? Dependente. Isso dele. Mas uma liberdade que passa pela dependência a ele. O ser humano sempre odiou isso. É insuportável. É insuportável. Desde Adão e Eva. Por isso, trazer Jesus, o evangelho, a verdade de Deus, na mesma prateleira e andar de todas as coisas, é, na verdade, uma tentativa de emancipação doentia que a humanidade tem. E por isso que as pessoas nos odeiam. Porque nós estamos indo para a cidade, estamos indo para a cultura para propor um diálogo que é absoluto, um diálogo que é inegociável, um diálogo que é inquestionável, embora ele possa ser feito no diálogo. E aí me ocorre aqui, enquanto eu estou falando isso, Paulo chegando em Atenas, capítulo 17 de Atos, ele vai até o lugar onde todas as conversas sobre cultura, movimentos de Atenas eram feitas, que era a Ágora ateniense, onde se discutia de tudo que o povo queria discutir, e ele conversa sobre verdades que até então não eram de domínio público ali, ou de aceitação pública, e eles levam ele para o andar de cima. Eles levam ele para a cidade alta, para o Areópago. E o Paulo, me parece que ele atua ali exatamente como esses promotores, pregadores do evangelho que somos nós, precisam atuar na cidade. O Paulo, ele está bem no meio, ele tá num lugar ele está bem no meio de um lugar onde de um lado está o templo dos deuses e do outro os palácios dos governantes de Atenas. Entre os homens que mandam e os deuses que são a coisa superior naquele lugar. E o que o Paulo faz é dizer aquela célebre construção, né? Meu Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aquilo é extremamente agressivo. Porque Paulo está diante do templo de Párteno, da deusa Atena, padroeira da Grécia, deusa da guerra, da sabedoria. O templo construído com os despojos de guerra que a Grécia trouxe dos Medos e dos Persas. E ele é levado ali como um desconhecido, é colocado na cidade entre os deuses e os governantes. E ele diz, se vocês fizessem um Párteno, o Párteno, daqui até o infinito, o meu Deus ainda não caberia aí. O meu Deus é maior que isso. É como se ele dissesse, você está dizendo que o seu Deus é maior que Atena? Não tem nem como comparar, não tem grau de valoração. Você está dizendo que o seu Deus não cabe no grande templo ateniense? Não é que ele não cabe nesse, ele não cabe daqui ao infinito se você colocar um atrás do outro. Porque meu Deus é de outra categoria, ele não é um assunto da vida ateniense. Ou mais um assunto que eu trouxe, por isso que a Ágora não suportou. Mas todos os assuntos que existem aqui, ele vai dizer, toda a humanidade veio dele, tudo nele vivemos, existimos, movemos. Tudo que existe aqui existe porque ele é antes. Porque ele é um ser em si mesmo. E esse tipo de discurso é ofensivo demais. Eu tenho 3 filhos. E você quer ver os meus filhos ficarem agitados?
todas as vezes que vem sobre eles uma ordem de cima para baixo, chamada pai, mãe, e que diz: os limites estão aqui. Vocês não vão para a direita nem para a esquerda, vocês vão por aqui. Qualquer saída daqui é rebeldia, é desobediência, é erro. E isso faz com que os meus filhos, que são pecadores, eu também, com os limites que tenho na minha vida, eu reaja a eles. Então é natural, dentro do que o Felipe, o Pedro e o Lucas falaram, é natural que pessoas nos odeiem, porque a nossa mensagem, ela é a mensagem sobre todas as mensagens. E desde o princípio, a humanidade odeia isso. E eu acho que isso é interessante porque desde o início da história da perseguição cristã, a igreja sempre é perseguida quando ela declara a insuficiência de todos os outros. É isso que acontece, por exemplo, com a perseguição judaica. O primeiro movimento de perseguição que a igreja sofre é um movimento interno. Né? A igreja é perseguida por dentro do grupo do qual ela fazia parte. Né? Por muito tempo, no primeiro século, o cristianismo foi uma seita do judaísmo. E ele passa a ser perseguido por dentro. Depois existe um descolamento entre o movimento do Nazareno, né, de Jesus, com o movimento do judaísmo. A perseguição judaica se sobrepõe. E aí a perseguição imperial começa a ganhar mais força. Né? Mas, por exemplo, em Gálatas a gente vê uma perseguição judaica acontecendo dentro da carta. Né? Mais pra frente, ali mais perto do fim do primeiro século, talvez Apocalipse a gente tenha um contexto de perseguição romana mais forte acontecendo. Mas sempre que a igreja sofre oposição, é porque ela está dizendo: os seus meios de se relacionar com o divino são insuficientes. Os seus meios de alcançar Deus e resolver o seu problema são insuficientes. E aí, qual é o principal ataque que a igreja vai sofrer? É a ridicularização. Ou no Império Romano, a igreja os crentes vão ser considerados como gente que come criancinhas e bebe sangue de gente maluca. Né? Eles não são inteligentes. O grafite lá de... Tem o grafite de Alexamenos. Acho que é no Monte Palatino, se não me engano, numa casa comprada pelo próprio imperador Calígula. Um tempo depois tem um grafite de um homem crucificado com uma cabeça de burro. E a frase em grego diz mais ou menos assim, né? Alexamenos sebete theon. O Alexamenos adora o seu Deus, adora a Deus. E é um homem crucificado com cabeça de burro. Né? Existe ali uma sátira do cristianismo acontecendo, provavelmente no segundo ou no terceiro século, esse escrito está ali, nesse período. E já existia, em certa medida, no cristianismo, uma aceitação da cruz como um símbolo cristão desde o fim do primeiro século. Eu estava checando uma informação aqui, mas tem um homem chamado Bruce Longenecker. Ele faz um trabalho na cidade de Pompeia, na Pompeia pós a erupção do Monte Vesúvio, e nas escavações que ele faz, ele encontra em várias casas artefatos de cruz. Cruz junto com os altares, cruz juntos na parede, cruz nos ladrilhos. Desde muito cedo a cruz é recebida como um símbolo cristão de devoção. E então quando você chega no segundo século e vê um burro crucificado, você vê que o símbolo cristão desde muito cedo é a cruz, mas desde muito cedo a cruz é uma ofensa, como Paulo tinha dito em 1 Coríntios que seria. Né? A cruz é loucura. Por isso que tem um burro crucificado. Né? E né? Porque pensar um Deus que morre... Exatamente. Então, é de se quebrar a cabeça. Um Deus que se faz homem. Um Deus que se fez homem e morreu na cruz, e você adora um cara que morreu. Né? Por isso que sem a ressurreição a gente... Então por isso que quando a gente vê, por exemplo, a Santa Ceia na abertura do país talvez mais progressista da Europa, a gente vai dizer o seguinte: puxa, isso não é de se assustar, isso não é novo. Isso já acontecia na Itália do segundo século. E atacar símbolos para a França também não é algo incomum. Não é incomum. Eles derrubaram uma cadeia por causa disso na Revolução Francesa. Tem cortaram a cabeça de um rei. E isso, tem coisas que a escola não ensina sobre a Revolução Francesa, né, Felipe? Até a questão laica da França é diferente de muitos aspectos de laicidade que vemos em outros países, que não é a ideia de liberdade a todas as religiões, mas é uma espécie de imposição de um ateísmo de Estado. Né? Você tem que excluir todos os símbolos, o que eles fizeram com os reis, logo depois da Revolução, dizendo: nós temos que parar com esse culto que fazemos à monarquia, inclusive com os corpos dos reis, como eles atacaram, como eles destruíram. Então, destruir símbolos que colocasse eles dentro de limites não é incomum para a cultura francesa. Agora, sob o ponto de vista social e humano, há uma rejeição ao cristianismo e um interesse em se ofender ao cristianismo, porque no nosso hemisfério, nas sociedades que se constituíram
a partir da tradição europeia, o cristianismo ele acaba exercendo essa função de autoridade. Felipe, acho que vale a pena falar, quando você fala nosso hemisfério, você está falando de mundo ocidental, né? Eu não gosto de usar Sim. essa categoria, embora seja categoria inevitável, porque o Brasil, por exemplo, não é parte do Ocidente. Nós estamos parte de um outro tipo de hemisfério ocidental, Sim. mas não cultura ocidental. Isso aí se resume, mas enfim, é um outro debate. E eu sei que tem gente que vai discordar. Não, ele falou que o Brasil não é Ocidente. Não é o ponto aqui. Enfim. Nos cancelem da Ibope, por favor. É isso aí. Exatamente. Bota lá o corte e briga com o Felipe. Porque Não, a questão é, a igreja é vista como o braço mais aliado das autoridades. A igreja é vista como uma autoridade. E os seres humanos, em geral, se rebelam contra a autoridade. Se eles se rebelam contra a autoridade, a igreja logo contra a igreja. Mas vamos pensar assim, a trajetória da igreja. Porque é fácil olhar hoje e falar, a igreja foi hegemônica na cultura dos países da América Latina e dos países ocidentais durante séculos. Por isso, agora nós estamos nos libertando dessa cultura hegemônica deles, estamos substituindo por uma outra cultura e a igreja não aceita isso e se sente perseguida. Tá, vamos lá. A igreja nasce na Palestina. Quem é o primeiro grupo a perseguir a igreja? Os líderes do judaísmo daquele tempo que não queriam perder suas posições de autoridade. Vamos lá. Não foram os judeus em geral que uma disputa de perseguiram poder. a igreja. Exato. Mas líderes do judaísmo uma disputa de poder, que perseguiram. Aí eles saem da Palestina e se espalham pelo Império Romano. O Império Romano persegue a igreja por quê? Dentre outras coisas, porque o cristianismo não era uma religião legal no Império. Então, em 64, nós temos a primeira grande perseguição ali, vindo da parte de Nero. Nós temos o imperador Cláudio expulsando os judeus da cidade de Roma por uma briga provavelmente relacionada a Cristo. Isso coisa de 10 anos antes do Na década do de Nero. 40, né? No edito de Cláudio. Um pouco mais até. É isso, mais de 10 anos, né? E aí você chega no fim do século, lá no livro de Apocalipse, não há provas históricas de que houve uma perseguição a cristãos na Ásia Menor no final do primeiro século pelo imperador, pelo Domiciano. Eu acho que o livro de Apocalipse, que é um documento daquele momento, talvez seja um bom indicativo de que houve algo problemático ali. Segundo século, mesma coisa. Terceiro século, mesma coisa. Houve uma perseguição tão violenta ao cristianismo no final do terceiro século, que entrou no quarto século, que, gente, ao final dessa perseguição ali, na época que o Constantino estava começando a brigar pelo poder, que a população do império pediu para pararem. Que a coisa tinha ficado muito violenta. Agora, eu estou falando isso dentro do Império Romano. E os cristãos que foram para a Índia, os cristãos que foram para a Ásia, que também foram... E não eram... Eles não estavam atrás de uma hegemonia cultural, eles não eram os detentores da hegemonia cultural. São perseguidos. O cristianismo, o Constantino se converte lá, enfim. Aí vai o edito de legalização em 313. Ele se aproxima dos cristãos. O cristianismo começa a ter um certo status dentro do império. Em 380, o Teodósio I oficializa o cristianismo como religião do Império Romano. Gente, ali os cristãos não perseguiram os pagãos. Tanto que há documentos, quem é historiador pode procurar, há documentos daquela época que indica que acho que mais de 53% dos funcionários públicos do Império naquele período, nas 2 décadas seguintes a Teodósio, continuavam sendo pagãos, não professavam o cristianismo como religião, não houve uma perseguição. O cristianismo, então, a parte ocidental do Império se esfacela por uma série de questões históricas que não vem ao caso aqui, e quem é que mantém aquelas cidades de pé? Roma, depois Milão, Ravenna, a igreja. E aí a igreja então se torna a autoridade, que são os prefeitos daquelas cidades. Os bispos acabam tendo uma função muito administrativa dentro das cidades, de preservação da integridade daquelas cidades. E aí sim eles começam a se tornar figuras de autoridade dentro dessas cidades. E a coisa continua caminhando no norte da África. Mas na Ásia, os cristãos estão sendo perseguidos e eles não têm posição de autoridade, coisa nenhuma. Aí a gente tem que estudar a história do cristianismo na Ásia. O cristianismo chega à China no século VII com cristãos nestorianos. Gente, eles eram perseguidos, eram mortos e eles não tinham posição nenhuma. Eram simplesmente religiosos de outro lugar que vieram, estão confrontando a gente, vamos matar eles. A Idade Média começa, a igreja começa a ocupar essa posição de hegemonia dentro da Europa, sim, durante a Idade Média. Mas ela mantém aquela estabilidade da Europa e tudo mais. Mas você sempre vai ter grupos dentro do cristianismo que vão ser faca na caveira, que eles vão passar do ponto e vão acabar prejudicando pessoas. Sim. Agora, vai para o norte da África, vai para o Oriente Médio e pensa quando o Islã nasce. O cristianismo ele tinha uma posição hegemônica na cultura, ele tinha. Mas, gente, o Islã devasta o cristianismo. O cristianismo é varrido do norte da África, o cristianismo é varrido da Ásia Menor, da Anatólia. O cristianismo ele é perseguido, ele é massacrado ali.
ali. Quando avançando mais, eu estou fazendo uma longa exposição histórica, avançando mais quando os turcos seljúcidas, que eram muçulmanos, mas não eram árabes, eram turcos, tá? Quando eles tomam o controle das Terras Santas, eles começam a massacrar os cristãos, e aí as cruzadas, a primeira cruzada é convocada para proteger os cristãos que estavam vivendo na Terra Santa e os peregrinos que queriam chegar lá. Enquanto isso, na Ásia, os cristãos estão sendo prejudicados. O Ocidente vai mudando, novas figuras, novas configurações vão surgindo, há grupos dentro da igreja que de fato são grupos mais radicais, esses são identificáveis na história da igreja, totalitários mas até. mas a maior parte da igreja, pessoas comuns ali e tudo mais. Só que a igreja tem essa posição de hegemonia. As pessoas começam a se voltar. Quando nós chegamos ao Renascimento, aí sim você começa a ter uma cultura a parte da igreja surgindo na Europa, e essa cultura começa a vociferar contra o cristianismo, que tem a sua função hegemônica cultural, e a partir daquilo ali, a coisa começa a aumentar. E nós temos, depois da Reforma Protestante, nós temos guerras, nós temos uso político do cristianismo, seja protestante, seja católico. Aí nós chegamos à Revolução Francesa, um banho de sangue. E qual é a frase famosa lá da Revolução Francesa? Como que é? O mundo vai ficar... Como que é quando o último padre foi enforcado na última... Quando o último padre foi enforcado nas tripas do último rei, ou uma coisa assim. Quando o último rei foi enforcado... Enfim, há ali um movimento de... a Europa começa a se voltar contra o cristianismo. O cristianismo tenta se adaptar por meio de movimentos como o liberalismo e tudo mais, não consegue, e aí o cristianismo começa a se diluir, e nessa da diluição do cristianismo e da sua perda de relevância, a sociedade vai se secularizando tanto, que quando eles olham para o cristianismo e falam, cara, vamos dar sumiço nisso. E hoje você tem assédio e censura ao cristianismo em todos os países europeus. Em todos os países europeus. Você tem perseguição ao cristianismo em vários pontos da África. No Oriente Médio você não tem mais cristãos porque mataram todos os cristãos do Oriente Médio. Havia mais de 1,5 milhão de cristãos no Iraque antes da Primavera Árabe. Hoje não há 50 mil cristãos morando no norte do Iraque, gente. Então, coisas assim, a igreja é perseguida. Você falou comigo antes do episódio sobre a questão da Portas Abertas, que você deu uma lida. Cara, vai ler os números. Vai ler o que o cristianismo tem sofrido em países onde há perseguição violenta. Vai ler o que o cristianismo tem sofrido na Europa Ocidental. O cristianismo tem sofrido na Austrália, tem sofrido no Canadá por meio do assédio e da censura. Vai ver o que muita gente está fazendo com os cristãos nos Estados Unidos e vai ver o que o cristianismo, que era hegemônico até alguns dias atrás por meio do catolicismo na América Latina, tem sofrido em vários países com a ascensão de movimentos ditatoriais, movimentos que pensam a vida de uma maneira muito mais progressiva. Eles querem dar fim mesmo à coisa. Esse seu panorama é muito importante, porque, em alguma medida, eu entendo a insatisfação e a revolta que muitos de nós sentimos quando nós vimos a Santa Ceia sendo colocada daquela forma, representada direto ou indiretamente, não é? É compreensível. Mas, de outra forma, o que a gente espera? O próprio Paulo, na sua carta 2 Timóteo, ele escreve, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas o nosso rei foi crucificado zombado. Sim. Foi zombado com uma cruz de espinhos, colocado com um manto de púrpura em tom de zombação. E ele mesmo garantiu na última oração que ele fazia com os discípulos, dizendo, né? Se eles me odiaram, odiarão vocês ainda mais. Mas isso que o Felipe falou, maravilhoso, minha exposição, maravilhosa, mas quando ele disse que o cristão não tem no nascedouro do movimento dele ali, nas dispersões que ele faz, o desejo de uma hegemonia cultural, se eu entendi direito, né? Eles estão tentando só viver. O problema é que a vida cristã vivida, ela é ofensiva. Exato. Ela é ofensiva. Ela é ofensiva. Ela é a questão da cultura, como você falou. A vida cristã meramente vivida, tirando esses movimentos dentro do cristianismo mais autoritários, mais totalitários, mas a vida cristã vivida na piedade, na simplicidade, é ofensiva. Ela é ofensiva. Eu não sei se vocês já tiveram sua experiência, mas tente caminhar com seus filhos num shopping no centro de São Paulo. Do centro de São Paulo. Ainda mais se você tem vários filhos. Eu tenho 3. E eu posso dizer para vocês que nós sentimos claramente olhares estranhos e de repressão diversos momentos. Alguns por curiosidade, alguns com olhares no sentido de que absurdo. Como pode? 3 crianças. Agora, nós não podemos ignorar o fato também, o Felipe apontou muito bem, que dentro desse movimento dos discípulos de Jesus, que apenas querem viver, não estão buscando uma hegemonia cultural, a hegemonia aparece porque a vida é ofensiva, como eu disse, a viver para Cristo ofende quem não quer viver, mas que existem esses grupos totalitários radicais, como o Felipe falou.
Então, quando você vai para a cena da abertura das Olimpíadas, como eu sinto aquela ofensa, é como se dissessem assim: nós estamos colocando na mesa do Jesus de vocês as pessoas que vocês estão dizendo que Jesus não deixaria chegar perto da mesa. E eu olho para aquilo e eu digo: não, o meu Cristo deixaria. O meu Cristo convida essas pessoas para a mesa. Na verdade, ele disse que o líder religioso estava mais longe da mesa do que essas pessoas. Isso. Porque em Mateus 22, ele inclusive disse que as prostitutas estão entrando no reino dos céus antes dos líderes religiosos de Israel. Isso. Obviamente que ele quer transformar, ele quer a mudança. E eles precisam destituir até o próprio Cristo, né? Que é o anfitrião da mesa, como eles fizeram lá na representação. Porque eles fizeram uma caricatura desse Cristo a partir, talvez, de um comportamento desses grupos radicais. Então nós também temos que, do mesmo jeito que o Felipe muito bem traçou essa linha histórica, mostrando que o cristianismo nunca foi um movimento de hegemonia cultural pela força, mas também dentro do movimento de amor, de misericórdia do cristianismo, existem os grupos minoritários de totalitarismo, de radicalismos. Então também há uma resposta há uma agressão naquela cena, que é uma resposta a esses movimentos históricos de pessoas que estão nas igrejas por aí dizendo: não, nosso Cristo não quer você. Não, nosso Cristo quer você. E ele não exige de você a transformação para te aceitar na mesa, mas a mesa é transformativa. Isso. Porque o que ele te oferece na mesa é ele próprio. Isso. E naquela primeira mesa tinha gente tão ruim. Exato. Quanto em todas as outras. Aliás, para você chegar à mesa, você precisa reconhecer que você é ruim, que você não tem. Isso. Que você precisa dele. Exato. Tem é porque a gente olha muito para o topo da estrutura, né? Para essas, às vezes, as figuras nefastas que houve no cristianismo. Pessoas que fizeram uso do cristianismo para impor para impor a política da igreja à força. Houve isso. Mas vamos pensar, quando eu olho vamos usar o exemplo da Venezuela. Quando eu olho para o Nicolás Maduro, o que ele está fazendo com o povo dele na Venezuela, todo venezuelano é igual ao Nicolás Maduro? Ou só o Nicolás Maduro? O Nicolás Maduro e o grupo dele representam o quê? 0,000 alguma coisa por cento da população da Venezuela, não é? Eles não falam o nome de todos. Coreia do Norte é a mesma coisa. Só que eles têm poder, as armas e tudo mais. Vamos pensar. O cristianismo, gente, ele é mais caracterizado, ele foi perseguido, foi escrachado, mas ele hoje é rejeitado por vários aspectos, especialmente por essa questão de vocês querem se meter em tudo, o pessoal está lá na bancada evangélica em Brasília. Gente, o cristianismo ele é mais representado por pessoas como Patrício da Irlanda, o famoso São Patrício, que foi prisioneiro de um grupo de piratas durante acho que 10 ou 13 anos, uma coisa assim. Ele conseguiu fugir, voltou para casa dele na Inglaterra e resolveu que dedicaria a vida como missionário na Irlanda. Você pega exemplos como o Ansgar lá com os nórdicos, que sofreu, mas resolveu dedicar a vida dele a ganhar aquele povo para Jesus. Você pega o exemplo, eu vou caminhando um pouco na história, vamos pegar um outro exemplo de gente que sofreu para o Metódio lá com os eslavos. Agora, um exemplo bem moderno nosso, que pouca gente conhece a história dele, eu acho, né? Jake the Chaser. Procura esse nome aí, Jake the Chaser. The Chaser foi um combatente americano, ele lutou na Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Ele foi preso pelos japoneses, ele ficou boa parte da guerra sofrendo num campo de concentração japonês, ele quase morreu, ele apanhava, ele foi humilhado, ele foi maltratado, a vida dele foi arrebentada. Quando a guerra estava para acabar, transferiram ele da China, porque ele foi preso na China, para o Japão. Ele morou no Japão nas piores condições, ele quase morreu, ele teve algumas funções vitais deles afetadas para o resto da vida. A guerra acaba, The Chaser é libertado, ele é levado para os Estados Unidos, passa um tempão se recuperando, e quando ele se recupera, qual é a decisão dele? Eu vou para um Bible College, eu vou para um seminário, eu vou me formar e eu vou voltar para o Japão para evangelizar aquelas pessoas. E ele dedica a vida dele toda à reconstrução espiritual do Japão com a palavra de Deus depois da Segunda Guerra Mundial. O cristianismo ele é mais caracterizado por isso em toda a sua história do que por esses porque você fala, os cristãos merecem ser perseguidos porque isso ou porque não. Gente, o cristianismo ele é caracterizado mais por pessoas assim, pessoas que simplesmente dão a sua vida. Por quê? Porque nós cristãos entendemos que vida é coisa séria. Vida tem implicações eternas. Quando uma pessoa morre, ela pode ter dois destinos. Ou ela vai passar a eternidade, ela vai perecer distante de Deus no lago de fogo,
ou ela vai passar a eternidade ao lado de Deus junto com os seus santos, vivendo num lugar onde não há mais tristeza, mais dor, na Nova Jerusalém. Quando o cristianismo ele tenta fazer um esforço de transformação cultural, de afetação política ou de alguma coisa, ele não está fazendo isso para ter poder, para ter dinheiro, para ter isso. Ele está fazendo isso para tentar preservar a vida, para tentar dar a oportunidade das pessoas viverem uma vida de qualidade e em vivendo uma vida de qualidade que está estendida porque a longevidade dele se estende, poder ouvir o evangelho uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário para que aquela pessoa tenha uma transformação e tenha a garantia de que um dia ela vai passar a eternidade com o Senhor. Ela ressuscitará no último dia. O cristianismo é isso, não é hegemonia cultural. E quem está fazendo isso por poder, em nome do aspecto social, evangelho, pelo poder no topo da pirâmide, não fala em nome de Jesus. Sim, exatamente. Não fala em nome de Jesus. Quem fala em nome de Jesus é quem faz isso por amor. Isso. Porque Jesus, no mesmo discurso do cenáculo, disse que os discípulos dele seriam conhecidos pelo amor. Pelo amor. E aí que, voltando no aspecto apologético da nossa resposta a esse ódio que a gente se depara na cultura, é como é que a igreja vai agir de maneira semelhante ao Cristo que ela confessa. Porque quando ele se deparou com perseguição, com injustiça, com condenação injusta, com morte, ele sofreu quieto. Sim. E ele sofreu por amor. Inclusive orando, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Né? E o que a gente encontra muitas vezes é uma igreja que responde de uma maneira dissonante à maneira de Cristo. Uma igreja que, ao invés de enxergar o que odeia com compaixão e atraí-lo pelo amor, sem abrir mão da verdade, esse é o grande desafio, né? Mesmo que ofenda. Mas o Cristo não abriu mão da verdade, nem das suas convicções morais. Ele foi encarnado cheio de graça e verdade. Sim. Mas ele sentava na mesa com o pecador. Né? Como é que a igreja vai promover o sentar na mesa, o estar perto daqueles que odeiam ela, sem abrir mão da sua convicção de verdade? Como é que a igreja vai seguir o caminho de Cristo, que é o caminho da verdade em amor? A doação. Essa tensão, para mim, é a tensão que a igreja navega hoje, que é a mais difícil de ser navegada. E por isso que nós não devemos nos identificar com os evangélicos. Mas nós nos identificamos com o evangelho de Jesus. Porque se uma pessoa que estava naquela cena lá em Paris chegasse para mim e dissesse: eu fiz isso para mostrar esse Cristo que não me aceita, eu diria: não, mas eu não me identifico com esses que dizem isso. Eu me identifico com uma verdade cheia de graça que diz para você: não, ele quer você perto. Ele quer você na mesa. E a mesa vai te convidar. Quando você chegar lá, você vai descobrir tudo que você pode ser, que você ainda não é, e tudo que você é, que você nunca deveria ter sido. E no como mundo acontece comigo. No mundo onde o adjetivo evangélico é disputado, isso. O esclarecimento vai valer. Né? Você não precisa rejeitar de pleno a utilização do adjetivo, né? Mas talvez valha a pena você, cada vez mais, explicar o que você quer dizer por ele. Mas quando eu digo eu não me identifico com ele, eu não me identifico com o aspecto social dele. Sim. Com esses exageros, esse uso disso. Isso. Eu preciso dizer, eu vou te explicar o que é seguir o evangelho, o que é ser discípulo de Jesus. O que é ser verdadeiramente evangélico. Evangélico. Eu achei nesse sentido tão brilhante, para mim significou muito, dias depois de todo esse burburinho na internet, toda essa revolta e todas essas questões destremadas, como o Lucas está trazendo, dias depois a gente vê uma menina de 16 anos ganhando uma medalha de ouro, e no meio do ano, quando comemorando sua vitória, ela faz gestos em libras. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi um evento, para mim, no meu coração, vendo aquilo, falando, eu acho que essa é a resposta do evangelho. Diante das acusações, diante daqueles que nos acusam, diante da ferocidade do mundo, a apologética do amor quebra o argumento. Ela faz um gesto simples, alegre, de uma convicção que ela tinha. E que isso quebra todos os argumentos, deixa em silêncio qualquer oposição. E essa apologética do amor e não da guerra, né? Se demonstra até quando eu não posso falar, como ela foi impedida de falar. Tem na internet eu estava vendo uma entrevista da Raíssa. A Raíssa, né? Raíssa Leal, é isso? E ela é muito educada, muito simpática, uma menina muito querida, parece. E em algum momento fazem uma pergunta para ela que o microfone não pega, e o técnico dela, o empresário, sei lá, o representante fala, ela não vai falar sobre isso.
Os homens estavam falando sobre aquilo, ela estava impedida de falar. E logo em seguida, ela começa a elogiar os repórteres. Ela fala assim, quando eu era criança e fazia uma manobra na calçada e vocês me colocaram a notícia, veio uma marca de São Paulo e me patrocinou e por isso que eu tô aqui hoje. Vocês me ajudaram. E começa a elogiar os repórteres. Então a maneira, sem falar de novo, sendo impedida de dizer Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a expressão do amor, a expressão da graça que emana da vida dela, que agora todo mundo sabe porque ela é de Jesus, diz muito mais do que ela falar de novo. E o mais legal do testemunho dela é que ele constitui uma apologética positiva. Sim. E ela está fazendo uma confissão sobre quem é Jesus, de novo. Né? Quando você lê a carta de Paulo aos Colossenses e você se depara com várias dicas de que eles estavam se enfrentando desafios heréticos ali em Colosso, a ênfase de Paulo é positiva. Ele vai falar quem Jesus é. E a Raíssa ela não ficou debatendo o gênero ou... Né? E são coisas importantes e a gente pode conversar sobre tudo isso. Mas o mais importante é quem vocês dizem que eu sou? Agora, um detalhe aqui. Eu e Joel conversamos sobre isso há alguns dias. O Joel falou assim, se eu entendi bem o que você falou, uma pregação, né? Se eu entendi bem o que você falou, você disse que o reino de Deus avança por meio do perdão. Você falou. Isso. Aí Legal. eu tava falando, né? Como é que você reage à ofensa, a esse tipo de ofensa? Existem coisas que são muito complexas, eu não quero me perder nelas, eu quero ir pro básico. Como é que você responde a ofensas como essa? Perdão. Porque a igreja, ela sempre avançou e ela sempre vai continuar avançando enquanto nós tivermos a disposição em perdoar. Porque, cara, é muito difícil imagina você perdoar uma pessoa que te fez mal e voltar e pregar o evangelho para ela. O perdão é o caminho. Eu sei que eu sei que tem momentos que você vai precisar demonstrar sua indignação, falar, tipo, não faz isso, é ruim e tudo mais. Se posicionar. Sim. Mas no geral é perdoar, cara. Fala assim, cara, se eu citei naquela vez, né? Se diante da primeira perseguição os apóstolos tivessem falado assim, a gente não vai mais pregar para os judeus porque eles são maus. Se diante da primeira perseguição eles dissessem, a gente não vai pregar mais para os romanos porque eles são maus, o evangelho não teria avançado. A gente vai pregar exatamente porque eles são maus. Exatamente. Por Então, isso, cara, se o mundo nos persegue, qual deve ser a nossa resposta? A mesma resposta de Jesus. E nós que éramos maus, percebemos que éramos maus e encontramos graça e perdão nele. Nós só estamos aqui porque alguém um dia nos viu que era maus e pregou o evangelho para Aleluia, a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, gente. É isso. E todos adúlteros, mas inimigos. Mas agora nós temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em alguma medida, essa é a essência da ética do cristianismo. Romanos 12, capítulo 12, a partir do verso 17, Paulo diz o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tenham paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, nem deis lugares à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Confesso que essa última metadezinha do versículo 20, amontoar brasas vivas na cabeça de alguém, é talvez para mim uma das frases mais difíceis do Novo Testamento. Eu não faço a menor ideia o que isso significa. E se você traça a história dessa frase, essa frase está em Provérbios, e quando você estuda essa frase em Provérbios, você descobre que isso estava num poema egípcio. E aí você já se perdeu, porque isso já chegou muito longe no mundo antigo, e a gente já não sabe mais onde a gente está. Mas seja lá o que for as brasas vivas na cabeça de alguém, me parece que Paulo está dizendo o seguinte: quando você paga o mal com o bem, você aluga um apartamento na cabeça dessa pessoa. Você vem pra cima dela e você vai ser lembrado por ela quando ela deita a cabeça no travesseiro pra dormir. E ela fala o seguinte pra você: eu odeio ele, mas eu odeio ele porque ele me trata bem quando eu continuo odiando ele. Eu acho que essa é a grande questão de amontoar brasas vivas. Essa pessoa não consegue se livrar de mim. E quando ela pensa em mim e procura motivos pra me odiar, ela só lembra das coisas boas que eu fiz por ela. E talvez seja importante a gente lembrar que o processo apologético, o processo evangelístico e dessa interação,
ele não acontece simplesmente no nível humano, né? Boa. Deus opera por meio do Espírito de Cristo em nós e do Espírito que cativa as pessoas a enxergarem a glória do amor dele nas nossas vidas, a virem até ele justamente por causa desse amor. No final, vocês vão ser conhecidos pelo amor. E vão saber que vocês são meus discípulos. Ou seja, o amor vai alugar um apartamento para Jesus na cabeça do outro, não para mim. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi o Felipe falando isso, porque foi bem no burburinho, né, que ele falou, bem nos dias do burburinho, em relação à abertura da Olimpíada. E a gente recebe ligação, mensagem, pessoas da igreja perguntam, e aí, qual a nossa posição, o que a gente fala, como a gente reage. E ainda mais nesse nosso Brasil tão polarizado, com tantas expressões desses grupos minoritários do cristianismo, né, de força e de violência, eu não tinha ouvido ninguém falar pra mim, pro meu coração, como o Felipe falou, sabe o que nos sobrou? Amar aquelas pessoas que fizeram aquela cena. Perdoar aquelas pessoas que fizeram aquela cena e lembrar amanhã cedo que eles são o alvo da nossa pregação. Exato. Isso talvez se alugar o apartamento na cabeça deles. Aqui na nossa comunidade de fé, onde eu pastoreio, o Pedro sabe, o Lucas tem frequentado aqui também, as pessoas da nossa comunidade têm uma facilidade muito grande de trazer amigos descrentes. Isso virou uma cultura na comunidade. E não é incomum eu receber mensagem durante a semana, alguém me falando assim, pastor, muito obrigado de você ter cumprimentado fulano. Você não sabe a diferença que fez. Porque na cabeça de quem me escreveu, me ligou, e direto mesmo, semana aconteceu, a pessoa pensa, ele não é cumprimentável numa igreja evangélica. Ele não é alguém por quem o Joel gastaria alguns minutos pós-culto para conversar. E nós conversamos sempre aqui na nossa reunião de equipe. Por favor, preste atenção nessas pessoas no pós-culto. Fale com elas. Nós vamos ter chance de falar nos grupos pequenos e outros lugares com os outros. Então, eu acho que é isso, as brasas vivas, o amor, porque para mim é muito mais confortável falar com o Lucas depois do culto, falar com o Renan que tá aqui depois do culto. Mas eu tô de olho em quem tá sentado na mesa e que o mundo diria que não deveria sentar. E é interessante, um pouquinho pra cima do texto que eu li, né, no versículo 14 ele diz, abençoem os que perseguem a vocês, abençoem, não amaldiçoem. E o movimento de abençoar, ele é um movimento tanto de proclamar quanto de desejar. Eu proclamo ou desejo a bênção de Deus sobre ele, ou seja, eu espero o melhor dele, mas eu também falo bem dele. Isso tem a ver com abençoar, né? Com bem dizer, né? Então, parte disso, desse movimento de lidar com o inimigo, tem a ver com eu não somente me abstenho da oposição, eu tomo um movimento que é contrário à oposição. Que é o que Paulo enfatiza, né? Não é só não faça nada e sofra calado. Não, tu faça um movimento contracultural quando você é xingado, diga com palavras belas. Quando dizem que era o melhor fosse que você se danasse na rua e batesse o carro, olhe para que aquela pessoa chegue em segurança quando ela estiver dirigindo de volta para casa. Esse é o movimento que Paulo espera daqueles que têm como Jesus a sua bênção. Uau. Queridos, eu quero encerrar esse episódio com dados que nós consultamos agora há pouco no portal do Portas Abertas. Portas Abertas é uma missão que visa trabalhar com a igreja perseguida, né? Os últimos dados do último levantamento que eles fizeram diz que existem hoje 365 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo. 365 milhões, é quase 2 vezes a população do nosso país. Eles classificam essas pessoas como pessoas que não têm os direitos de liberdade religiosa garantidos, pessoas que, por conta da sua conversão ao cristianismo, são proibidos de se converter ao cristianismo por conta de ameaças do governo, de grupos extremistas, pessoas forçadas a deixar as casas ou os empregos por medo da violência ao se assumirem cristãos, pessoas que são agredidas fisicamente ou até mesmo correm risco de ser mortas por causa da sua fé, pessoas que são presas, interrogadas e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar a Jesus. Esse número de pessoas hoje que estão sofrendo por Cristo precisa estar na nossa mente e nas nossas orações.
Nós fizemos isso num episódio uma vez, e eu queria mais uma vez que nós agora pudéssemos orar por essas pessoas. Pudéssemos pedir, num momento de oração, nos colocar de joelhos diante de Deus e pedir para que o Senhor esteja com elas. E eu quero pedir para o Lucas fazer essa oração. Lucas, vamos, por favor. Pai, nós somos discípulos do servo sofredor. E confessando que esse servo sofredor é o nosso Senhor, nós seguimos os seus passos, servindo e sofrendo por Ele, sofrendo no nome dEle. Nós levamos a Ti, ó Deus, todos os que de alguma maneira sofrem perseguição nesse mundo. Seja em países fechados, onde a perseguição é física e o risco de morte iminente, nós pedimos, ó Deus, preserva-os, prospera-os na pregação do Evangelho, na multiplicação de discípulos, no cumprimento da grande comissão ali, ó Pai. Dá para eles o poder e a capacidade de, pela fé, continuarem batalhando o bom combate. No Teu nome, para a Tua glória, para o bem da Tua igreja, para o bem daqueles que ainda não Te conhecem, mas virão a Te conhecer. Amém. Nós clamamos por aqueles que sofrem perseguição religiosa em outros contextos, talvez contextos mais politizados, mais inundados pelas ideologias desse mundo que jaz no maligno. Preserva-os, mantenha a fé de todos os seus filhos, ó Pai. Deus, eu oro para que a Tua igreja continue batalhando essa batalha da fé, mas que, acima de tudo, a preservação da vida ou a preservação física, que essas coisas não tenham a prioridade. Que a nossa fé seja preservada nas Tuas mãos. Que o Senhor complete de fato, como o Senhor prometeu. Temos a certeza que vai. A boa obra que o Senhor começou na igreja. É verdade. Dá pra gente, ó Deus, a esperança certa de que Cristo continua edificando a sua igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Amém. Nós temos essa garantia da boca do próprio Cristo. Amém. E nela descansamos, sabendo que o Senhor é o Deus da esperança e que nada, nem ninguém pode frustrar os Teus planos. Jesus. E a presença de Cristo em nossas vidas, então, presença essa que é indissolúvel, união essa que nada pode separar, seja então o nosso refúgio, a nossa fortaleza no dia a dia desse mundo. Para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas locais, e que o Seu nome seja conhecido pela verdade e pelo amor que fazem parte da Tua essência. Amém. Nós oramos gratos no nome de Cristo. Amém. Amém. Du, desculpa, Pode Pedro. falar. Nós que somos formadores dentro de sala também, tá no meu coração aqui desafiar nossos alunos, também pastores amigos, igrejas, discípulos, a lutarem pela fé evangélica no sentido de manter o pé firme nessas duas canoas que o Lucas falou. Como mandar nossos filhos para a escola, onde eles serão caçoados porque eles não colam e os outros colam. Eles não ficam e os outros ficam. E como dizer para eles se mantenha fiel a Cristo. Como o Felipe falou, a gente pode bater com a cara no muro, ele foi em outro episódio, eu lembro, né? Mas no final a gente vai terminar com Cristo. Mas ao mesmo tempo dizer para eles, ame quem persegue você porque você não cola. Traga ele no culto de jovens sábado, aquele que briga, que tira sarro de você porque você não fica, ele fica. Nós temos tido experiência aqui em nossa comunidade, eu quero deixar o Pedro falar sobre isso, como ensinar essa missionalidade dos nossos jovens, adolescentes, e manter o pé nas duas canoas tem dado resultado isso. A gente tem vivido uma realidade poderosa, né? De fato, Jesus tem alcançado o coração de muitos jovens adolescentes na nossa cidade. E a gente tem tido o privilégio de ver isso aqui na nossa comunidade, né? Em alguma medida. E é interessante que alguns adolescentes se converteram em alguns colégios da nossa cidade e eles realmente só começaram a convidar os seus amigos para vir à igreja. E eu falei com o Jorge, esse final de semana eu lidei com um caso, né? De um adolescente que tem um problema com outro adolescente que agora entenderam que não podem mais ter um problema um com o outro. E ambos estão no processo de conhecer Jesus ainda.
Eu confesso que eu tenho dúvida se os dois de fato entenderam quem Jesus de fato é. Mas a presença de Cristo, onde eles se encontram conosco, tem feito alguma coisa no coração deles que eles olham um pro outro e falam assim: não é isso que eu tô vindo no Jesus dos meus amigos que me convidaram para vir para cá, né? E inclusive a Mônica compartilhou comigo, que é esposa do Joel, professora num colégio da cidade, diz que ela ouve testemunhos, né? O fulano de tal começou a ir na sua igreja. E como ele tá diferente, né? E nunca foi sobre nós. Não tem a ver com a nossa igreja, né? Jesus tá fazendo algo no coração deles e a gente tem tido o privilégio de ver. Mas tem a ver com isso que o Lucas falou. Sim. E não é só porque a gente precisa dizer para os nossos filhos, não cole. Não se amolde ao padrão desse mundo. Mas não dizer para eles, para você fazer isso, saia de lá. Fuja daquele ambiente. Rejeite aquelas pessoas. Exato. Como o Felipe bem me ensinou esses últimos dias. É exatamente esse para quem a gente prega e esses que a gente perdoa. Exatamente. Na verdade, a gente tá... Nosso principal desejo é esse, né? A gente quer devolvê-los à escola de forma transformadora, né? Esse é o papel dos Aquele é o cristãos. campo missionário deles. Exatamente. Queridos, que baita episódio, hein? Muito bom poder falar com vocês sobre esse assunto. E eu ainda acho que ficou um monte de coisa de fora. A gente deveria ter mais muita episódio coisa. Tem a cabeça muita cortada coisa. lá na... Tem muita coisa. Achei que o Felipe ia muita falar coisa. da noite de São Bartolomeu ainda. Tem Pô, eu ia muito, começar a falar do muito. Sermão do Monte agora. Pois Isso é, é- gente. Eu ia falar... Esse aí, na verdade, é o sermão da planície. Nada Sem como ter um contar que a gente nem professor de falou das teologia bíblica do breguices lado. da abertura. Isso. Teve breguice também. Essa aí, na verdade, Breguice. essa aí, na verdade, é a versão de Lucas adaptada de uma tradução aramaica. Mentira. Os caras Assunto pra outro podcast. Os caras misturaram Mínimo Afogado com Mona Lisa roubado. Não faz sentido nenhum. Você que tá ouvindo aí esse episódio na sua casa, no seu carro, você tem experiências de perseguição, você tem experimentado perseguição velada? Sei que ele falava, você que tá sendo declarada na sua vida? perseguido agora. Censura, Assédio. Compartilhe sua história com a gente. A polícia tá te perseguindo. Não. Compartilhe sua história. Compartilhe conosco e também como essa apologética, como você tem enfrentado esses momentos, como você tem lidado com eles. E o mais importante, se junte a nós em oração. Nós precisamos orar pelas pessoas que têm sido perseguidas por conta da sua fé ao redor do mundo. Essa é uma ordem que nós temos. E por enquanto é isso aí. Não se esqueça, compartilhe esse episódio, se inscreve no nosso canal. Você ainda não é inscrito no Fora de Sala, se inscreva lá. Isso ajuda muito o nosso pod estéreo, como um dos nossos comentários que nós Ô, recebemos Du, acho que a nos gente vídeos. nunca falou isso em todos os nossos episódios até agora, mas seria muito legal. Nós estamos fora de sala porque nós somos professores dentro de sala do Seminário Bíblico Palavra da Vida, Isso onde aí. você é aluno. E se você quiser crescer mais disso também, a Palavra da Vida também tem ferramentas para Boa. isso, né? Com Então entre no nosso site, não só o curso interno para alunos que querem ser pastores, mas tem lá os cursos de sábado, tem cursos online, tem curso de pós-graduação que o Lucas coordena, o Felipe, curso de sábado que o Pedro coordena. Então, Isso aí. cola lá com a gente. Entre lá no site e pega Bora todas achar as um curso pra você informações. coordenar também? Só faltou Só você falta na você. mesa. Eu já fiz isso, eu já passei pelo Calvário. Queridos, é isso. Muito obrigado. A gente se vê semana que vem e a gente se encontra por aí. Até o próximo Fora de Sala. Valeu. Valeu.